Minha alma recusou-se a ser consolada. Salmo 77, verso 2. Nessa recusa em ser consolado, Davi não deve ser imitado. Sua experiência nesse caso é registrada mais como um aviso do que como um exemplo. Não há justificativa para os que professam fé verdadeira que, ao sofrerem luto ou perdas temporais, se lamentem amargamente e rejeitem todo o pensamento consolador. Conhecemos pessoas que fizeram do luto pelos falecidos o principal assunto da vida. Anos depois de o parente querido ter entrado em repouso, como os pagãos, eles adoram os espíritos dos mortos, porque eles estão presos para sempre àquela tristeza. O sofredor tem o direito de lamentar, um direito que Jesus Cristo selou, pois Jesus chorou. Mas esse direito é abusado em um erro quando a tristeza prolongada envenena as fontes do coração e incapacita o chorão para os deveres diários da vida, que é viver para a glória de Deus. Existe um até agora, além do qual as torrentes de tristeza não podem legalmente avançar. O que, disse um velho puritano para alguém que vestiu as ervas daninhas do luto muitos anos após a morte do seu filho e declarou que ela havia sofrido um golpe do qual nunca deveria se recuperar. O que, amigo? Você realmente está ressentido contra Deus? Grande parte da rebelião profana contra o Altíssimo será encontrada como sedimento no fundo da maioria das garrafas de lágrimas. Queixas taciturnas e lamentações prolongadas indicam a existência de idolatria no coração. Certamente, o objeto amado deve ter sido consagrado naquele trono do coração que é somente do Senhor. Ou então, tirar o objeto amado, embora tenha causado uma tristeza pungente, não teria excitado um espírito tão insubmisso. Não deveria ser o esforço dos filhos de Deus evitar o pesar excessivo e contínuo, porque se aproxima tanto dos dois pecados mortais de rebelião e idolatria? A tristeza merece simpatia, mas quando surge da falta de resignação, merece censura. Quando os crentes se recusam a ser consolados, agem como meros mundanos o fariam, com alguma desculpa, pois quando os incrédulos perdem os confortos terrenos, perdem tudo. Mas para o cristão, lamentar e suspirar em angústia inconsolável pela perda de uma criatura boa é desmentir sua profissão de fé e degradar seu nome, pois ele acredita em sua provação de que ela vem do Senhor, ele chama Deus de seu Pai, ele sabe que todas as coisas contribuem para o seu bem, ele está persuadido de que um peso de glória muito mais excessivo e eterno está sendo desenvolvido para ele em suas aflições. Como então ele pode se sentar em um silêncio taciturno e dizer: não serei consolado? Certamente então, as verdades de Deus que ele professa crer nunca entraram em sua alma. Ele deve ser um mero teorizador especulativo e não um crente sincero. Amados, nos envergonhemos se, com uma fé como a nossa, não bradamos um amém diante de tudo que Deus faz. Se a fornalha estiver quente, que nossa fé seja forte. Se o fardo for pesado, seja a nossa paciência duradoura. Vamos admitir na prática que aquele que empresta tem o direito de reclamar os seus. Aquele que tudo nos dá tem o direito de tirar. E assim como bendizemos a doação, bendiremos a mão que dá quando ela tira. Louvemos sempre ao Senhor nosso Deus, e embora Ele nos mate, vamos confiar nele, como disse Jó. Muito mais, vamos bendizê-lo quando ele usa só a sua vara. Nosso texto, entretanto, pode muito bem descrever indivíduos que, embora livres de provações exteriores ou luto, estão sujeitos a uma profunda depressão de espírito. Há ocasiões em que os cristãos de olhos mais brilhantes mal conseguem enxugar as lágrimas. A fé forte e a esperança alegre às vezes se transformam em um medo que mal é capaz de manter a centelha da esperança e fé viva na alma. Sim, acho que quanto mais alegre um homem está em um momento, mais triste ele ficará em outros. Aqueles que montam mais alto descem mais baixo. Existem indivíduos de sangue frio que não se regozijam com alegria indizível, nem gemem com angústia indizível. Mas outros de temperamento mais excitável, capazes de delícias sublimes, também estão sujeitos a horrível aperto no coração.
Por terem contemplado em êxtase os portões de pérolas, eles são muito propensos a fazer uma descida à terra da sombra da morte e a tremer à beira do inferno. Eu sei disso, infelizmente, muito bem. Em nossos tempos de tristeza, quando a alma está quase oprimida, é nosso dever nos agarrar à promessa e nos regozijar no Senhor, mas não é fácil de fazer. O dever é indiscutível, mas o cumprimento, se dependesse só de nós, seria impossível. Em vão é para nós, nessas estações, a estrela da promessa ou a vela da experiência. A escuridão que pode ser sentida parece abafar todas as luzes animadoras. Barnabé, o filho da consolação, dificilmente conseguiria alegrar as vítimas da depressão quando seus acessos acontecem. O óleo da alegria é derramado em vão para aquelas cabeças sobre as quais o pó e as cinzas da melancolia se amontoam. Essa é uma obra para o próprio Deus, o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, em tais ocasiões, os infelizes devem ponderar sabiamente se sua mente perturbada não deve descansar do trabalho. Nestes dias, quando todo mundo viaja por expresso a vapor e funciona como uma máquina a vapor, o desgaste mental é terrível. E o conselho do grande mestre aos discípulos para irem ao deserto e descansar um pouco está repleto de sua sabedoria e deve ter nossa atenção sincera. O descanso é o melhor, se não o único remédio para homens ocupados em atividades mentais e sujeitos a frequente escuridão no espírito. Afastem-se, filhos da tristeza, de suas ocupações normais por um pouco de tempo, se possível, e desfrutem da quietude e do repouso. Acima de tudo, fujam de suas preocupações, lançando-as sobre Deus. Se você mesmo carregá-las, elas irão distraí-los de modo que sua alma se recusará a ser consolada. Mas se você as deixar para Deus e se esforçar para servi-lo sem distração, você vencerá a tendência decadente de seus espíritos e você ainda cercará o altar de Deus com canções de alegria. Que nenhum de nós ceda a um temperamento sombrio, ou irritado, ou queixoso e pesaroso. É ceder a isso que é o maior mal, pois é somente quando resistimos a esse, entre aspas, demônio, que ele fugirá de nós. Não deixe seu coração ser perturbado. Se os problemas que se direcionam para a sua alma sacodem seu barco e o levam de um lado para o outro, pelo menos vamos nos esforçar ao máximo para manter o mar fora do barco, para que ele não afunde completamente. Grite com Davi: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Nunca chore injustificadamente. Questione-se sobre as causas de suas lágrimas. Raciocine sobre o assunto até chegar à mesma conclusão que o salmista. Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Pode ter certeza, se você pode acreditar em Deus, você tem até mesmo na meia-noite da sua alma 10 vezes mais motivos para se alegrar do que para a tristeza. Se você puder se deitar humildemente aos pés de Jesus, há mais flores do que espinhos prontos para brotar em seu caminho. As alegrias estão à sua espera. Vocês serão rodeados por canções de libertação e, portanto, companheiros na tribulação. Não deem lugar à tristeza sem esperança. Não escrevam coisas amargas contra vocês. Saudem com gratidão o anjo da esperança e não digam mais: minha alma recusou-se a ser consolada. Mas minha tendência nesse instante é dedicar toda a minha alma a lidar com esses ilutados que estão buscando a Cristo, mas até agora o buscaram em vão. Convencidos do pecado, despertados e alarmados, esses infelizes permanecem muito tempo fora do portão da misericórdia, tremendo de frio, ansiando por entrar no banquete que os convida, mas recusando-se a passar pelo portão que está totalmente aberto para eles. Medrosos, não vou usar uma palavra tão dura, trêmulos, eles se recusam a entrar pela porta aberta da misericórdia, embora o próprio amor infinito grite para eles: venham e sejam bem-vindos, entre e seja abençoado. A respeito de um estado de coração tão deplorável, infelizmente ainda tão comum, iremos observar como isso é incrível. É muito surpreendente que haja neste mundo pessoas que têm o mais rico consolo à mão
e se recusam persistentemente a participar dele. Parece tão antinatural que, se não tivéssemos sido convencidos pela observação abundante, deveríamos considerar impossível que qualquer alma miserável se recusasse a ser consolada. O boi recusa sua forragem? O leão abandonará sua carne? Ou a águia detesta o seu ninho? A recusa do consolo é tanto mais singular porque o conforto mais admirável está ao nosso alcance. O pecado pode ser perdoado. O pecado foi perdoado. Cristo fez expiação por isso. Deus está graciosamente disposto a aceitar qualquer pecador que venha a Ele confessando suas transgressões e confiando no sangue do Senhor Jesus. Deus espera para ser gracioso. Ele não é duro nem áspero. Ele é cheio de misericórdia. Ele tem prazer em perdoar o penitente e nunca é mais revelado na glória da sua divindade do que quando ele está aceitando o indigno por meio da justiça de Jesus Cristo. Há tanto conforto na palavra de Deus que seria tão difícil medir os céus acima ou estabelecer os limites do espaço quanto medir a graça divina nele revelada. Você pode procurar, se quiser, compreender toda a doçura do amor divino, mas não pode, pois isso ultrapassa o conhecimento. Como a vasta extensão do oceano é abundante a bondade de Deus manifesta em Jesus Cristo. É surpreendente, então, que os homens se recusem a receber o que é tão generosamente providenciado. Diz-se que, há alguns anos, um navio navegando na costa norte do continente sul-americano foi observado fazendo sinais de perigo. Quando saudado por outro navio, eles relataram a si mesmos como morrendo de desejo por água, estavam sedentos, estavam sem água. Então alguém disse: jogue suas vasilhas na água. Essa foi a resposta. Você está na foz do rio Amazonas. Havia água doce ao redor deles. Eles não tinham nada a fazer a não ser mergulhar suas vasilhas na água e, no entanto, estavam morrendo de sede porque pensavam que estavam cercados pelo mar salgado. Quantas vezes os homens ignoram suas misericórdias? Como é triste que eles morram por falta de conhecimento. Mas suponha que depois de os marinheiros terem recebido a informação alegre, eles ainda se recusassem a tirar a água que estava em abundância ilimitada ao seu redor. Não teria sido uma coisa incrível e maravilhosa? Você não concluiria imediatamente que a loucura e a insanidade se apoderou do capitão e de sua tripulação? Ainda assim, queridos amigos, é a loucura de muitos que ouvem o Evangelho e sabem que existe misericórdia para os pecadores, que a menos que o Espírito Santo interfira, eles morrerão, não por ignorância, mas porque por uma razão ou outra eles se excluem do Evangelho, recusando-se a ser consolados. Isto é ainda mais notável porque o conforto proporcionado é muito seguro. Se houvesse suspeitas de que os confortos do Evangelho seriam ilusórios, que eles apenas fomentariam a presunção e assim destruiriam a alma, os homens seriam sábios se recusassem, como se estivessem em um copo de veneno. Mas muitos têm se satisfeito com esta corrente vital. Ninguém foi ferido, mas todos os que participaram foram eternamente abençoados. Porque então a alma sedenta hesita, enquanto o rio, claro como cristal, flui a seus pés. Além disso, o conforto do Evangelho é o mais adequado. É totalmente adaptado ao pecador, ao fraco e ao coração partido. É adaptado para aqueles que são oprimidos pela necessidade da misericórdia de Deus. E igualmente adaptado para aqueles que são menos conscientes de sua necessidade. O Evangelho traz em suas mãos um bálsamo adequado ao pecador em seu pior estado, quando ele não tem nada de bom sobre ele e nada dentro do qual possa ser uma base de sua esperança. O Evangelho não declara que Cristo morreu pelos ímpios. Não é uma palavra fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, disse o apóstolo, eu sou o principal. O Evangelho não é dirigido até mesmo para aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Na verdade, não é assim que estão todos aqueles que foram salvos. Não é assim que eles estavam, mortos em delitos e pecados. Não lemos palavras como estas: Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor, com que nos amou,
mesmo quando estávamos mortos em pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não são os convites do Evangelho, até onde podemos julgar, apenas os mais bondosos, tenros e atraentes que poderiam ser redigidos, endereçados na pior emergência em que um pecador possa ser colocado? Ei, todo mundo que tem sede, venha para as águas. E quem não tem dinheiro, venha, compre e coma. Sim, venha, compre vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Abandone o ímpio o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele. Venha ao nosso Deus, porque Ele perdoará abundantemente. Não é isso que as Escrituras dizem? Nenhum adjetivo qualificativo é usado para indicar um grau de bondade na pessoa convidada, mas os iníquos são convidados a vir e os injustos são ordenados a se voltar para Deus. O convite trata de uma pecaminosidade vil, nua e não possível de ser melhorada. A graça busca miséria, indignidade, culpa, desamparo e nada mais. Não porque sejamos bons, mas porque o Senhor é misericordioso. Devemos crer na infinita misericórdia de Deus em Cristo Jesus e assim receber conforto, ainda que sabemos que somos maus. Estranho que onde o consolo é tão abundante, onde o conforto é tão seguro, onde a alegria do coração é tão adequada, almas sejam encontradas aos milhares que se recusam a ser consoladas. Esse fato fica ainda mais notável porque essas pessoas precisam muito de conforto. E pelo que dizem, e acredito também pelo que sentem, você pode inferir que conforto era exatamente o que elas agarrariam, como um homem se afogando agarra em uma corda. Ora, eles mal dormem à noite por causa dos seus medos. De dia, suas faces revelam as tristezas que, como um mar tumultuado e tumultuoso, se enfurece por dentro. Eles mal podem falar uma frase alegre. Eles tornam sua casa miserável. A infecção de sua tristeza contamina os outros. Você pensaria que, no exato momento em que a palavra esperança fosse sussurrada em seus ouvidos, eles pulariam em sua direção imediatamente. Mas não é assim. Você pode colocar o Evangelho na forma que quiser, mas essas pobres almas que precisam de sua piedade, embora eu tema que também devam ter sua culpa, recusam-se a ser consoladas. Embora a comida seja colocada diante deles, sua alma abomina todo tipo de comida, e eles se aproximam das portas da morte. Sim, você pode até colocar o tônico celestial na sua própria boca, mas eles não receberão a nutrição espiritual. Eles sofrem de fome em vez de participar do que o amor divino oferece. Preciso ampliar essa estranha paixão. É uma monstruosidade sem paralelo na natureza. Quando a pomba estava cansada, ela se lembrou da arca e voou de novo para as mãos de Noé imediatamente. Estes estão cansados e conhecem a arca, mas não voarão para ela. Quando o israelita inadvertidamente matou seu companheiro, ele conhecia a cidade de refúgio. Ele temia o vingador de sangue e fugia pela estrada para a cidade de refúgio, para o lugar seguro. Mas estes conhecem o refúgio. Colocamos as placas de sinalização ao longo do caminho, mas mesmo assim eles não vêm para encontrar a salvação. Olhe para os desamparados e abandonados nas ruas de Londres. Eles descobrem onde estão os refúgios noturnos e pedem abrigo. Eles se aglomeram em volta das portas desses abrigos como pardais sobre o beiral de um edifício em um dia chuvoso. Eles anseiam, lamentavelmente, por alojamento e um pedaço de pão. Ainda assim, multidões de espíritos pobres e ignorantes não fazem o mesmo. Quando a casa da misericórdia é iluminada e o convite é feito claramente, escrito com letras maiúsculas, quem quiser, vem aqui, eles não virão. Eles provam a verdade dos versos do hino de Watts. Milhares fazem uma escolha miserável e preferem morrer de fome do que vir. É estranho, é mais do que estranho. É incrível.